O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Fazendo, Otávio, uma provocação direta, deselegante e infantil, até agressiva e infantil ao mesmo tempo, ao governo do Brasil. Mas segundo a nota da executiva do PT, ainda é um Estado, porque por enquanto a nota da executiva do PT reconhece a Venezuela como um Estado, porque até agora oficialmente não voltaram atrás. Lula foi chutado nos fundilhos por Maduro diversas vezes. Lula fez questão, como Lula é totalmente capturado pela ideia do chavismo, isso vem mais de 20 anos, uma coisa velha nele, ele é apegado a ideias anciãs, ele não é velho, ele é apegado a ideias velhas. Que o Maduro tá preso, isso não é novidade pra ninguém. O Brasil e o mundo já sabem disso. Agora vejam só esse jornalista aqui, Mário Sabino, do Metrópolis, o que ele vai falar com relação ao Maduro e o Lula. Porque as próximas eleições estão chegando, e a pergunta que fica é, será que o TSE daqui do Brasil vai deixar nas propagandas da direita fazer vínculo? Porque nós sabemos muito bem que o Lula tem vínculo com o Maduro. Será que vão censurar as propagandas, por exemplo, da direita, que vão dizer que o Lula é um aliado do Maduro? Será que vai ser censurado igual o Moraes fez? Porque nas eleições passadas nós nos lembramos muito bem que o Moraes proibiu vincular o Lula com ditadores. Será que dessa vez vai ser igual? Olha só esse comentário aqui do Mário Sabino com relação a esse assunto, porque é um absurdo. Nós sabemos que o próximo presidente do TSE agora não vai ser mais o Alexandre de Moraes, mas ele vai ter influência lá. Tenho certeza, já que ele tem esses superpoderes. Tomara que ele caia daqui pra lá. Mas, bora ver o que vai acontecer. Olha esse comentário do Mário Sabino com relação à prisão do Maduro, a queda do Lula e o vínculo. Será que vão poder associar e dizer que, de fato, o Lula é amigo do Maduro? Ou vai ser censurado aqui no Brasil, já que nós estamos em uma democracia? Bora assistir esse vídeo, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só esse comentário de Mário Sabino, do jornal Metrópolis. Sempre houve esse discurso de encontrar uma similaridade entre o regime venezuelano e o governo do PT. Mas isso a gente não pode esquecer que é em função de todo o apoio, né, que os governos do PT, o governo Lula, o governo Dilma, deu à Venezuela. Né? Você tem essa figura, que eu acho uma figura muito deletéria, do governo brasileiro, que é esse assessor especial, o ex-chanceler Celso Amorim, né, que é um amigo da Venezuela, né, é um amigo do regime venezuelano. Então, isso tudo cria um ambiente, né, Rafael, que é muito propício a que a direita enfatize, né, essa ligação entre governo Lula e o regime ditatorial bolivariano, e eu acho que do ponto de vista político é o correto fazer, né, do ponto de vista da estratégia eleitoral, política, é o que se tem a fazer. Né? A gente não pode esquecer que, inclusive, ocorreu isso em 2022, né, o TSE proibiu que se dissesse que o Lula era um amigo da ditadura venezuelana, né, na campanha eleitoral, que é um completo absurdo. Né? Você não pode impedir que seja qualquer corrente política, à esquerda ou à direita, de dizer verdades. Né? E essa é uma verdade. Agora, pessoal, olha só o que o William Vac vai falar sobre esse anão diplomático aqui do Brasil. Esse presidente incompetente, o Lula. Veja só, porque o Lula não tem expressão, não tem autoridade. E a gente sabe muito bem que o Lula está totalmente vinculado com o rabo preso com Maduro. Olha só esse comentário aqui do William Vac, que vai falar da falta de autoridade, falta de expressão, a falta de moral desse presidente. É uma vergonha. Um presidente de um país como o Brasil não tem uma posição com relação ao que está acontecendo no mundo. Mas ele se vende como o democrático. O Lula se vende como aquela pessoa que tirou o Brasil do mapa da fome. O Lula se vende como o pacificador do mundo. Não faz nada, não pacificou nada, país nenhum, nem o próprio Brasil ele pacifica. Pelo contrário, ele divide ricos contra pobres, negros contra brancos, é aquela coisa. A gente já sabe quem é o Lula. Mas olha que comentário sensacional do William Vac, que aqui nós vemos claramente que o William Vac não tem uma posição esquerdista, mas ele tem uma independência para fazer um jornalismo de qualidade. Olha só que análise perfeita dele. O governo brasileiro transformou-se numa voz
sem eco. Um país é uma potência média, o Brasil é uma potência média, com escassa capacidade de projeção de poder e com posturas diplomáticas de anão, realmente. O Brasil, pelo tamanho do seu território e pela liderança que já teve na América do Sul, deveria ser uma voz muito mais ouvida, não só nessa, como em outras crises internacionais. O que acontece é ao contrário. Especificamente em relação à Venezuela, nós perdemos qualquer chance de ter qualquer influência quando demos digamos, um lustro de legitimidade ao roubo eleitoral praticado por Maduro recentemente. Lula foi chutado nos fundilhos por Maduro diversas vezes. Lula fez questão, como ele é, digamos, eu estou procurando bem a palavra, como Lula é totalmente capturado pela ideia do chavismo. Isso vem mais de 20 anos, uma coisa velha nele. Ele é apegado a ideias anciãs, ele não é velho, ele é apegado a ideias velhas. Essa ideia velha do chavismo o impede hoje de agir como poderia. Por exemplo, o que a gente sabe de bastidores é que o primeiro-ministro da Espanha, que é um socialista, pertence à OTAN e à União Europeia, é que está tentando coordenar alguma coisa, que tem algum tipo de legitimidade para que um bloco de países, através de algum tipo de esforço diplomático, consiga, no mínimo, esse esclarecimento. Governar a Venezuela, quem agora? Marco Rubio vai ser o novo presidente da Venezuela? Quem é que o Trump vai botar em Caracas para a gente telefonar para lá e perguntar, escuta, o que você vai fazer? Esse tipo de improvisação é fatal do ponto de vista das relações internacionais. E é em cima da confusão criada pela ação militar dessa madrugada. Trump dobrou a confusão ao dizer, ao contrário do que sempre disse que nunca faria, que era um regime change, e está fazendo. As experiências recentes americanas de regime change são catastróficas. Agora veja só o que os blogueiros da Globo News falaram com relação à esquerda. Veja só, eles desceram o pau, pessoal. Veja só, eu tô impressionado com a Globo News. Eu nunca tinha visto um posicionamento desse. Batendo na esquerda, batendo no Lula, em Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Não sei o que tá acontecendo. Claro que tem os interesses deles lá. Agora veja isso aqui, o que eles vão falar da esquerda. E vejam só, pessoal, para novidade de ninguém, o exército lá da Venezuela está contando com o apoio de Lula. A pergunta que fica é, o Lula vai apoiar? O Lula vai se colocar contra os Estados Unidos e vai tentar, quem sabe, libertar o Maduro? Será que esse presidente daqui tem a coragem de fazer uma loucura dessa? Não duvido nada, não coloco minha mão no fogo não. Tomara que ele não dê uma pirueta aí, queira atacar os Estados Unidos, como ele sempre fez. Olha só esse comentário da Globo News que vai descer o pau aqui na esquerda. Com isso aqui eu tenho que concordar com algumas coisas do que esse jornalista aqui fala com relação à esquerda aqui do Brasil, o Otávio Guedes. Olha só essa análise deles aqui, pessoal. Olha a provocação da Venezuela hoje, Sandra e Otávio. A gente vai colocar aqui, olha o que eles colocaram nas redes sociais da polícia venezuelana. Não se metam, ele que não se meta com a Venezuela. E olha quem está na imagem, presidente da República do Brasil com a bandeira brasileira atrás. É claro que eles deram uma desfocadinha no rosto de Lula, mas não tem como negar que é o presidente brasileiro e a bandeira atrás é a bandeira do Brasil. Então é uma provocação desrespeitosa feita pela Polícia Nacional Bolivariana, que é controlada pelo Diosdado Cabello, que é um dos homens mais fortes do chavismo. Ele que é ministro do interior, controla ali a polícia, entre outras coisas mais, é um dos maiores porta-vozes do regime, do autoritarismo do regime, fazendo, Otávio, uma provocação direta, deselegante e infantil, até agressiva e infantil ao mesmo tempo, ao governo do Brasil. Júlia, é polícia ou é milícia? Paramilitar, é a polícia. É a polícia oficial, seja, é a polícia. É uma instituição de Estado, né, em tese. É instituição de Estado. Faz isso, imagina o que é a milícia. Não é mais instituição de Estado, porque lá o Estado virou... É o Maduro. Exato, é o Maduro. Está na mão do chavismo do Maduro. Mas segundo a nota da executiva do PT, ainda é um Estado. Porque, por enquanto, a nota executiva do PT reconhece
a Venezuela como um Estado, porque até agora oficialmente não voltaram atrás. A gente está falando de governo, a gente está falando de como, mas o partido do presidente da República reconhece a Venezuela como uma democracia plena e como Estado. Então você vê aí o nível de erro do PT ao endossar a eleição de um ditador, uma eleição sabidamente corrompida. Júlia, todo ditador precisa de um inimigo externo para... Olha aí, e a bandeira do Brasil, quer dizer, tem um símbolo nacional, as letras estão em vermelho, né? Que é a cor do partido do presidente, então tem todo... e é uma ameaça, né? É uma ameaça e todo ditador, repetindo, ele se vale de inimigo, sempre ele tira da carta da manga um inimigo externo. Antes da eleição, ele falou na invasão lá do país vizinho, da Guiana, né? E aí o Brasil até avisou que pelo território brasileiro não poderia, o território brasileiro não seria um atalho para tropas venezuelanas, e agora parece que o inimigo externo é o Lula. Pessoal, quero trazer esse comentário dessa jovem venezuelana, que ela vai falar sobre o motivo da alegria dela, o livramento, a libertação que aquele povo está tendo. Porque os esquerdistas aqui do Brasil nunca se preocuparam com os venezuelanos. Quando o Maduro estava lá oprimindo, passando com o carro por cima, prendendo opositores, a esquerda daqui do Brasil nunca se manifestou contra, dizendo que ele estava infringindo direitos humanos, nunca. Agora que os Estados Unidos resolveu dar cabo, prender o Maduro, livrando aquele povo dessa tirania, a esquerda aqui do Brasil agora se manifesta dizendo, veja bem, não pode invadir a soberania da Venezuela. Os Estados Unidos estão com interesse no petróleo venezuelano. É porque o Trump não pode, não sei o quê, e aquela conversa toda, então com essa baboseira toda agora. Eles agora, a esquerda daqui do Brasil, os esquerdistas daqui do Brasil, querem pensar e querem falar pelo povo venezuelano. Como se o povo venezuelano não soubesse o que é bom para eles. É inacreditável. Os esquerdistas daqui estavam achando melhor o Maduro com a sua tirania na Venezuela do que o povo agora festejando a liberdade. Não pode. Esse povo não sabe o que é bom. Nós aqui no Brasil é que dizemos o que é bom para eles. É inacreditável. Olha só o que essa jovem venezuelana vai falar da alegria, do livramento, do momento em que eles estão vivendo agora, sentindo a liberdade que aquele tirano, né, tirou tantas vidas, quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas saíram do país, quanta fome, quanta miséria, quanta coisa. Olha só o que essa jovem vai falar. É sensacional o que ela vai falar, pessoal. Acompanhe isso aqui. Eu sou venezuelana e falo com a verdade de que viveu tudo isso que vocês estão vendo aí pela mídia. O pessoal está chamando de invasão. Não é invasão, não. Isso se chama libertação. Invasão foi o que fizeram com a gente há muitos anos atrás, por dentro, né? Quando entregaram o nosso país a Cuba, a Rússia, a Irã, a China, e muitas vezes de graça, sem soberania e sem respeito nenhum ao povo. Invasão foi usar o nosso petróleo para sustentar ditaduras, corrupção e até financiamento do terrorismo, enquanto muitas famílias eram destruídas e milhões eram forçados a abandonar a sua terra. Mas que fique claro, o venezuelano não está preocupado com o petróleo, assim como que eu vejo a maioria do pessoal que não é nem venezuelano está preocupado. O que mais dói não é o que saiu do chão, é o que foi roubado da nossa alma. Roubaram a nossa dignidade, a nossa democracia, nossa liberdade, nosso respeito, direito de escolher, de falar, de viver sem medo. Isso é o mais valioso. E foi isso que tentaram nos tirar. E digo com todo respeito, mas com muita firmeza, que se você não é venezuelano, se você nunca conversou com um venezuelano, se você nunca pisou no nosso país, se você nunca viveu na nossa dor, então não diga o que é melhor para nós. Quem viveu o medo, o silêncio e o exílio sabe exatamente do que precisa. Liberdade. Nós já fomos invadidos antes. E o mundo, o que fez? Fechou os olhos para nós. E afirmo sem medo. Todo governo que apoia uma ditadura
se torna cúmplice do sofrimento de um povo, de uma nação inteira. Eu sou venezuelana, carrego cicatrizes, mas também eu carrego esperança. E hoje estou feliz, hoje estou muito feliz, porque nós merecemos e vamos recuperar tudo aquilo que nunca deveríamos ter perdido. Obrigada a todos que torcem por nós. Viva Venezuela! Pessoal, também quero trazer esse vídeo aqui com o secretário lá dos Estados Unidos, Marco Rubio, que vai falar sobre o posicionamento de Donald Trump. E ele vai dizer aqui que o Donald Trump não aceita provocação, porque nós vimos que o Maduro, quando estava lá na Venezuela, estava provocando, chamando o Trump de covarde, dizendo venha me pegar aqui, fazendo dancinha, provocando, igual o presidente daqui, o incompetente daqui, provocando também. Olha só as falas de Marco Rubio com relação à atuação de Donald Trump no governo dos Estados Unidos. Eu não tenho muito a acrescentar, além de dizer que Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos apenas nós que dizemos isso. O primeiro governo Trump, o governo de Joe Biden, o segundo governo Trump não reconhecem Nicolás Maduro. A União Europeia não reconhece Nicolás Maduro e muitos outros países do mundo também não. Nós tínhamos uma recompensa de 50 milhões. Nós economizamos 50 milhões de dólares. Donald Trump brinca que ninguém merece esse dinheiro. Nicolás Maduro teve várias oportunidades de evitar isso. Ele recebeu muitas ofertas generosas e escolheu agir como um homem selvagem. A outra mensagem aqui é a seguinte: muitas pessoas ao redor do mundo gostam de jogar jogos. Confiscar petróleo americano e colocar prisioneiros no nosso território. Ele trocou prisioneiros com o governo norte-americano. Ele jogava jogos com o governo americano. E isso não vai mais acontecer. Nós agora temos um presidente que não é um brincalhão. Quando ele fala que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai resolver um problema, ele está falando sério. Eu posso dizer isso. Nós vimos isso por 15 anos. Algumas pessoas diziam, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas este é um presidente de ação. Eu não entendo ainda como as pessoas não assimilaram isso. E agora vocês sabem. Porque é isso que vai acontecer. As pessoas precisam entender que este não é um presidente que apenas fala, que dá coletivas de imprensa. Se ele fala que ele está falando sério, ele está falando sério. E ele não vai aceitar ameaças aos Estados Unidos. Pessoal, e olha só esse comentário do Pilhado, porque o MST vai fazer uma revolução para trazer o Maduro de volta. Veja só, o MST que está ligado à direita, que o chefe, o cabeça deles é o Lula, isso aí é indiscutível. Eles estão revoltados agora, depois que o Trump prendeu o Maduro, levou ele para os Estados Unidos. E veja só a revolta deles. Eu vou deixar esse comentário aqui pilhado, porque a maneira como ele fala é interessante, é incrível, é engraçado. Olha só isso aqui, pessoal. Adivinha quem tá cheio de moral para criticar a invasão da Venezuela? Só adivinha, para vocês verem como a esquerda no Brasil é patética, sem vergonha na cara e uma piada. Adivinha? Quem está se posicionando muito contra a invasão da Venezuela. Quem invade a terra dos outros sem autorização. Olha que coisa maravilhosa. O MST, esse bando de vagabundo que não trabalha, não sua para conquistar sua terra. E aí o que eles fazem? Invadem a terra de quem trabalha, de quem conquistou, de quem trabalhou, de quem ganhou dinheiro para fazer lá sua fazenda, seu sítio, o que quer que seja. Aí, cheios de moral, eles criticam a invasão da Venezuela. Gente, esse movimento não devia ser movimento sem terra, devia ser movimento sem trabalho, né? Um bando de vagabundo que, mais uma vez, mostra para o Brasil o lixo que é a esquerda. Quem invade
a terra de gente honesta sendo picareta, né? Criticando a invasão de um país onde quem mandava era um ditador sanguinário como Nicolás Maduro. Isso é o MST. Seja bem-vindo à esquerda, cara de pau e hipócrita brasileira. E o pior é que tem jornalista estudado, sem vergonha na cara, que apoia esse tipo de movimento. Eu só fico muito preocupado. Eu tô muito preocupado, porque agora as tropas do Trump vão ficar tensas, porque o MST tá ameaçando ajudar a Venezuela. O MST não vai se calar. Estamos prontos para cruzar qualquer fronteira para defender quem luta pelo povo. Se for preciso, vamos até os Estados Unidos para libertar nosso companheiro Maduro, porque ninguém prende a esperança de um povo. O povo venezuelano tem muito que agradecer, que comemorar. As ruas da Venezuela estão lotadas de pessoas. Imagina o sentimento de muitos deles. O sentimento de que o tirano caiu. O sentimento de que há um ar de liberdade na Venezuela. Porque existem muitas imagens aí, imagens mesmo, dos carros do exército venezuelano passando por cima das pessoas. Quantas pessoas não perderam filhos, pais, os opositores do Maduro sendo presos, as eleições que foram fraudadas? Veja só. Então estavam a Venezuela com tanta tirania e o incompetente aqui do Brasil passando pano, se manifestando contra os Estados Unidos, que é uma democracia, e não dava um pio com relação à Venezuela. Pelo contrário, o incompetente daqui do Brasil trouxe ele aqui no país, recebeu ele como chefe de Estado e ainda disse: veja bem, as pessoas estão falando mal contra o Maduro, mas o Maduro vai ter que construir uma narrativa para desmontar essa narrativa que fizeram contra ele. Vendendo a ideia de que o Maduro, não, veja bem, o Maduro não é isso aí que vocês estão falando, não. Vocês estão falando que o Maduro é um ditador. Ele não é, ele é um presidente. A esquerda aqui do Brasil reconheceu a eleição e reconheceu a vitória do Maduro como presidente da Venezuela. Meu Deus do céu, as pessoas morrendo de fome, a miséria, as pessoas catando lixo. Uma desgraça na Venezuela. Mas o anão diplomático daqui do Brasil, para ele estava tudo bem. Até porque estava sendo financiado. Imagina só uma delação agora do Maduro. Quanta coisa que está escondida não vai vir à tona agora. Quanta coisa que pode abalar esse governo. Que pode desmoronar, destruir, acabar com esse governo aqui no Brasil. E tomara mesmo. Tomara que aquilo que esteja oculto venha à luz. Seja revelado. Para que os brasileiros pensem nas próximas eleições, antes de dar um voto nessa criatura. Porque ainda tem voto, por incrível que pareça. Tanto escândalo nesse governo. Escândalo é o que não falta. É alta de juro, é alta dos alimentos, é o que mais? É tanta coisa, é escândalo do INSS, é os Correios quebrados, é o filho do Lula recebendo mesada do careca do INSS. Tanta bandalheira dentro desse governo. Com esse governo incompetente. Tomara que nas próximas eleições o povo abra o olho e diga: opa, peraí, eu não vou deixar esse bandido continuar lá no Planalto, não. Bora tirar. Bora varrer a corrupção de Brasília enquanto há tempo. Então eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se você não tiver inscrito, inscreva-se. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.